comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Lion, né? Do Fortaleza contra a equipe do Sport, gente, num jogo difícil, né? É um jogo muito difícil. Tá tudo bem. Pelo menos para a torcida do Lion, tá tudo muito bem. Porque conseguiu uma vitória, né, gente? E para a torcida do Sport, tá tudo péssimo, né? Tudo péssimo porque a equipe não conseguiu se impor. Não conseguiu impor a sua forma de jogar no Castelão. Né? E depois que leva o gol, evidentemente que tudo fica muito mais complicado, né? Tudo ficou bem mais difícil. Teve todo o segundo tempo para conseguir o gol de empate e não teve sucesso também. A equipe do Fortaleza cometeu muitos erros. A equipe do Fortaleza ataca muito mal. A equipe do Fortaleza está desesperada e tenta resolver a jogada no terço final de qualquer jeito, né? O que mostra pouca tranquilidade, o que mostra pressão, né? O que mostra também dificuldade, né, dos próprios jogadores, né, em lidar com a situação. A gente percebe um trabalho de meio de campo fraco, né? Um meio de campo do Fortaleza não está conseguindo marcar bem. Um meio de campo que projeta bastante os jogadores para frente numa tentativa de gerar, né, uma correlação de forças favorável quando a equipe chega no terço final, mas a gente percebe claramente, tá, que o que o Fortaleza gera é acúmulo. No terço final e no aspecto defensivo, né, acaba se perdendo um pouquinho quando a equipe tem a bola para o contra-ataque. Isso não funcionou hoje contra o Fortaleza, porque a equipe do Sport está falando de tudo, está fazendo de tudo, né, para voltar para a Série B. Né? Com todo o respeito que eu tenho à equipe do Leão da Ilha, o futebol é muito fraco. Tá muito mal o Sport, tá? Então veja, o Daniel Paulista adotou uma forma de jogar. Ela precisava pelo menos acontecer no dia de hoje. A marcação, contudo, também foi muito ruim por parte do Sport. Deixou o Fortaleza arrematar muito de fora da área, aquele tipo de erro que eu não perdoo em técnico brasileiro, que muitas vezes é levar muita gente para dentro da área para proteger e não deixar muito e não dar muito combate fora da área. Foi justamente na entrada da área que o Fortaleza acabou fazendo um gol com o Lucas Sachas, justamente por quê? Porque o combate ali não era sério. Os jogadores é como se eles resolvessem, né? Eu vou marcar, eu vou dar combate, eu vou tentar impedir o gol quando a bola chegar dentro da área, quando o jogador do Fortaleza estiver dentro da área. Quando o jogador do Fortaleza está fora da área, não é a minha prioridade, né? E foi justamente por causa desse erro que o Lucas Sacha chuta depois de pedalar, né? Chutou de fora da área e fez o gol da vitória do Lion. Vamos lá. Fortaleza mereceu a vitória, tá? Fortaleza jogou mais que o Sport, jogou melhor que o Sport, apesar de que no segundo tempo a gente teve o visitante melhorando bem. O problema, contudo, é que o futebol apresentado por um time e por outro tá muito ruim. Infelizmente, gente, tá? Infelizmente, né, o que a gente viu hoje na Arena Castelão sugere que essas duas equipes podem ir para a segunda divisão. É isso! Agora, quem é que saiu do confronto muito mais distante da segunda divisão? Não muito, né? Mas sinalizando pelo menos que pode escapar. O Lion, o Fortaleza, né? Porque não somente venceu, e aí, né? Mantém o Sport lá em último, mas também começa a olhar para quem está um pouco mais acima, né? E joga pressão sobre essas equipes, né? Fortaleza estava, pelo menos, por exemplo, né, a 4 pontos da equipe do Juventude, tá? Embora o Juventude tenha um jogo a mais, né? A mais. Então, era necessário vencer hoje. E se não vence? Se não vence, né, a quantidade... a diferença poderia ficar muito pior. E ficaria igual se o Juventude não vencesse também, né? Então, o que acontece? Precisava vencer no jogo de hoje. Precisava vencer. Em alguns momentos a gente viu muito coração na equipe, muita vontade, disposição. Em outros momentos a gente via os jogadores perdidos em campo, né? Isso é fruto do começo do trabalho? É fruto de um começo de um trabalho que, na minha opinião, tá ruim. Ainda não tá bom, tá? Ainda tá ruim esse trabalho do Palermo, mas pode melhorar, né? Porque o trabalho do Palermo também, né, está sendo muito pressionado no momento. O trabalho do Palermo, neste momento, né, recebe pressão em virtude dos resultados, em virtude de que ele tem um elenco, né, que é muito, muito caro para o Fortaleza. Muitos jogadores chegaram ao Fortaleza, tá? Isso joga uma pressão para o técnico. O time está lá na zona de rebaixamento, mas tem um elenco que foi fortalecido, né? Então ele precisa responder de forma positiva, tá? Até porque, a despeito do último momento do Vojvoda no Fortaleza não ter sido dos melhores, né? E não foi dos melhores, o Palermo chega com a pressão de substituir o Vojvoda, tá? E quando o Palermo ocupa o lugar do Vojvoda, muitos já não se recordam
dos insucessos do Vojvoda, tá? Acabou, né? O momento Vojvoda no Fortaleza e o que fica é positivo, foi positivo, tá? O final não foi muito legal, mas no geral o trabalho foi positivo. Essa imagem de trabalho positivo é o que fica e é o que joga pressão no novo técnico, né? Então, só pode ser isso, porque até agora não há uma melhora substancial na equipe do Laio, tá? A equipe não tem melhorado, a equipe tem apresentado um futebol questionável que, diante de adversários muito abaixo, consegue obter resultado positivo, tá? Foi o caso agora. Mas será que vai conseguir também, diante de adversários melhores? A tabela reserva aí jogos um pouquinho mais complicados para o Fortaleza. Não tanto assim os próximos, mas um pouco complicado sim para o Fortaleza, tá? Então a equipe precisa, evidentemente, melhorar também o seu futebol, porque o que está apresentando hoje, na minha opinião, não é tão interessante assim e não sinaliza que a equipe possa se salvar. Contudo, o que importa para o torcedor do Laio foi a vitória. O que importa foi a alegria, né? A felicidade em forma de alívio que a equipe entregou para os seus torcedores com essa vitória na Arena Castelão contra esse time, por favor, né? Muito fraquinho do Sport, né? Muito fraquinho. Eu ainda custo acreditar que o Sport vai deixar de lado essa oportunidade de permanecer na Série A, né? Mas parece que não tem jeito. Parece que realmente não dá. Quando a gente olha para o que o Sport fez hoje, a gente percebe que não dá. Já está abraçado com a Série B, tá? Então, por isso que o Fortaleza precisava ganhar. Para também não se abraçar com o time que já está abraçado com a Série B. Porque aí, né, os dois vão para a Série B, né? Então, precisava ganhar e ganhou. Isso é o mais importante, gente. Isso foi o mais importante. E não a qualidade do futebol. Porque neste momento em que as coisas não estão boas, né? Vamos lá, vamos entender o que eu estou falando aqui, tá? Neste momento em que as coisas não estão boas, de chegada do técnico, de pressão absurda sobre o técnico, neste momento, a equipe precisa de resultado, precisa obter vitória, precisa ter pontuação, tá? Ao menos neste momento. Por que que isso não basta? Por que que tem que melhorar num certo momento, tá? Por quê? Porque num certo momento, essa forma de jogar, atuando no desespero, sem uma qualidade futebolística, vai gerar, né? Vai receber desafios impostos em campo pelos adversários, tá? Os adversários vão começar a olhar para essa forma de jogar e vão conseguir encontrar maneiras, né, de boicotar esse jogo do Fortaleza. Então, ter o desespero como um motor, né, que vai dar uma nova vida para o Laio na Série A do futebol brasileiro, é muito pouco. Vai funcionar, se funcionar, durante um curto período de tempo, tá? Razão pela qual não dá para ficar com aquela história de o que importa é o resultado. Jogou mal, jogou péssimo, importa é o resultado. Isso é importante agora, neste momento, o resultado, independente de ter jogado bem ou não. Mas daqui a alguns jogos tem de parar de jogar mal, né? Porque o resultado vai começar a não aparecer, tá? Contudo, neste momento, o que era mais importante mesmo era os 3 pontos, né? E o Laio conseguiu vencer, né? Vitória importante, muito importante, em virtude até de que os próximos jogos do Fortaleza já começa a complicar um pouquinho, né? Ainda não tá tão complicado assim no próximo jogo, tá? Não vai ficar tão difícil assim, mas a coisa vai se complicar depois, tá? O Laio vai ter o São Paulo em casa, o São Paulo vive um momento terrível, tá? Muito mal. Depois pega o Juventude fora, que é um jogo de sobrevivência de novo. De qualquer maneira, é um adversário, tá? Que dentro de casa vai ter dificuldade para jogar com o Fortaleza. Então, a dificuldade que o Laio, em tese, teria com o Sport hoje, o Juventude vai ter com o Fortaleza dentro de casa. Eu acho que, na minha opinião, são 2 jogos que o Laio pode perfeitamente vencer, tá? O jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Juventude. Não dá para pensar em empatar ou perder, tá? Não dá, gente. Não pode se dar esse luxo, até porque depois a equipe pega o Vasco da Gama dentro de casa, outro jogo tranquilo. Olha a tabela ajudando o Laio, né? Mas depois vem Cruzeiro fora, tá? Flamengo em casa, tá? E Santos fora. Aí já começa antes do clássico depois do clássico contra o Ceará. Ou seja, começa a complicar bastante. Razão pela qual precisava vencer hoje, de qualquer jeito. E também, se for possível, vencer na próxima rodada a equipe do São Paulo. Pelo menos hoje o torcedor está feliz. E é isso que importa. É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso. Sorte ao Laio e sorte também ao Leão da Ilha, tá? Eu quero que os 2 times nordestinos permaneçam na Série A. Claro que você que torce para o Fortaleza está pouco se importando com o Sport, você está certo, você é torcedor, assim como o torcedor do Sport está pouco se importando com o Fortaleza também. Eles estão certos porque eles são torcedores. Eu, como analista, né, tenho de agir diferente. Eu quero que os 2 fiquem, porque
é bom para o futebol do Nordeste. E se é bom para o futebol do Nordeste, é bom, na minha opinião, para o futebol brasileiro. É isso, gente. É isso.